Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa. E em nossa aula de hoje vamos ver o gênero reportagem. O que é reportagem? Pois bem, reportagem é um gênero textual jornalístico com características próprias e que tem por objetivo transmitir informações para os receptores, veiculada aos meios de comunicação, jornais, revista, televisão, internet, rádio, entre outros. Esse tipo de texto tem o intuito de informar, ao mesmo tempo que prevê criar uma opinião nos leitores. Portanto, ela possui uma função social muito importante como formadora de opinião. Embora a reportagem possa ser expositiva, informativa, descritiva, narrativa ou opinativa, ela não deve ser confundida com a notícia ou os artigos opinativos. Assim, uma reportagem é expositiva e informativa, pois tem o propósito de expor informações sobre um determinado assunto para informar o leitor. Ela também pode ser descritiva e narrativa, uma vez que descreve ações e inclui tempo, espaço e personagens. Por fim, a reportagem é também um texto opinativo, uma vez que apresenta juízos de valor sobre o que está sendo discorrido. Reportagem, função ou serviço de um repórter em um jornal. Artigo de jornal escrito segundo as informações colhidas por um repórter. Vale lembrar que o repórter é a pessoa que está responsável por apresentar a reportagem que aborda temas da sociedade em geral. Principais características da reportagem: textos escritos em primeira e terceira pessoa, presença de títulos, foco em temas sociais, políticos e econômicos, linguagem simples, clara e dinâmica, discurso direto e indireto, objetividade e subjetividade, linguagem formal, textos assinados pelo autor. Estrutura da reportagem. Bem, embora apresente uma estrutura similar à da notícia, a reportagem é mais ampla e menos rígida na estrutura textual. Ela pode incluir as opiniões e interpretações do autor, entrevistas e depoimentos, análises de dados e pesquisa, causa e consequência, dados estatísticos, dentre outros. A estrutura básica dos textos jornalísticos é dividida em 3 partes: título principal e secundário. As reportagens, tal qual as notícias, podem apresentar 2 títulos, um principal e mais abrangente, chamado de manchete, e outro secundário, uma espécie de subtítulo e mais específico. Lead ou lead. Na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos do texto jornalísticos, os quais devem conter as informações mais importantes que serão discorridas pelo autor. Portanto, a lead pode ser considerada uma espécie de resumo ou onde as palavras-chave serão apontadas. Corpo do texto. Desenvolvimento do texto, sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Nessa parte, o repórter reúne todas as informações e as apresenta num texto coeso e coerente. Diferença entre notícia e reportagem. Notícia. A notícia tem por objetivo apresentar fatos de forma ágil
e imediata, sem adentrar nas causas e desdobramentos do acontecimento noticiado. Nas notícias, a lide deverá responder às perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Além dos fatos principais, a notícia suporta apenas declarações breves que confirmem a veracidade das informações. Assim, qualquer interpretação ou juízo de valor deverá ficar por conta do receptor. Reportagem. Ao contrário da notícia, a reportagem aborda as causas e desdobramentos de fatos. Assim, a matéria será obrigatoriamente mais longa e detalhada. E o repórter não deve ter pressa em responder todas as perguntas do receptor. Em reportagens, o repórter tem a liberdade e espaço para apresentar mais documentos e declarações para fundamentar sua matéria, além de poder de expressar a opinião sem deturpar os fatos. Geralmente, as reportagens são textos mais longos, opinativos e assinados pelos repórteres. Por esse motivo, a reportagem é um texto que precisa de mais tempo para ser elaborado pelo repórter. Nela, se desenvolve um debate sobre um tema, de modo mais abrangente que a notícia. Já as notícias são textos relativamente curtos e impessoais, que possuem o intuito de somente informar o leitor de um fato atual ocorrido. Logo, podemos dizer que a notícia faz parte do jornalismo informativo, enquanto que as reportagens fazem parte do chamado jornalismo opinativo. Diferenças entre notícia e reportagem. Bem, notícia, enunciação de um fato. Reportagem, exposição sobre um assunto. Notícia mais direta. Reportagem analisa diversos pontos acerca de um assunto. Notícia tem por objetivo informar. Reportagem tem por objetivo informar e promover reflexão. Notícia mais objetiva prende-se à factualidade. E a reportagem é objetiva, mas aberta a expressões de opinião. Tipos de reportagem. As reportagens podem ser expositivas, quando apenas apresentam os fatos de forma objetiva e imparcial. Opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto com o ponto de vista do repórter. Interpretativa, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão sobre o tema. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas aos gêneros de hoje. E para acessar nossas atividades na plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular no código que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube, SMEDGV. Até a próxima, pessoal. Tchau!